ouvir a voz do Salvador. Caxarari é uma das 176 etnias brasileiras. O IBGE fez um censo em 2010 e achou 305 etnias. Então, vai aí muito da classificação. Tem alguns que são etnias ressurgentes, né? Mas vamos ver se a gente consegue esclarecer a situação étnica no Brasil hoje à noite, dar um pequeno panorama para vocês. Pode passar. Caxarari fica na ponta do Abunã, aquela ponta de Rondônia que vocês estão vendo ali, entre o Amazonas, a Bolívia e pertinho do Acre. Pode passar. Aí vocês podem ver o trajeto que a gente faz. A gente pega a BR-364, que vai para o Rio Branco, e ali na altura de Extrema, pode passar, a gente entra a norte. Essa área mais clara é a área indígena Caxarari, pega os estados de Rondônia e do Amazonas. São 30 quilômetros de estrada de terra até a primeira aldeia. Pode passar. Aí vocês estão vendo as aldeias, a distribuição. Então, Pedreira, Paxiúba, Central, Barrinha, Papoco e Marmelinho. Agora fizeram mais uma ao norte. Há um movimento do Ministério Público e da FUNAI para incorporar uma área bem maior que essa na área indígena, feito levantamentos, e está em discussão. O que está acontecendo é que, na verdade, os índios pouco utilizam essa área de 145 mil hectares, porque eles estão mais virados para a vida urbana, né? Na verdade, estão procurando se colocar em melhor posição para receber as suas aposentadorias, os outros recursos que o governo federal dispõe para a população indígena. E esse vai e vem, ele acaba cansando, né? Então, a maioria deles tem casa na cidade e vai também na aldeia, mas vai mais para passear. De qualquer maneira, o Ministério Público, então, quer anexar agora mais quase 700 mil hectares na área deles, e mesmo que eles não estão buscando isso, já foram ameaçados de morte, porque essas outras áreas que são terras devolutas da União acabaram sendo ocupadas por poceiros, fazendeiros e madeireiros e tantas outras pessoas aí se apossaram dessas terras, e agora estão vendo uma parte do seu investimento indo por água abaixo, né? Então, os índios estão recebendo ameaças dessas pessoas. E vocês lembrarem dessa situação, quiserem orar, que Deus lhes dê sabedoria como fazer e deixar claro que isso não é o interesse deles, né? Para as comunidades, tanto de Extrema como da Vila Vista Alegre do Abunã, que é a outra cidade mais próxima. Pode passar. Isso aí é uma foto da aldeia da Pedreira. Pode passar. Aí uma família, são bem bonitos, né? Pode passar. Aí um acampamento no mato, quando eles saem para caçar, eles fazem esse tipo de tapiri com palha de coqueiro. Isso é só um lugar provisório, né? Pode passar. Essa é a casa tradicional deles. Pode passar. Mas agora eles já têm casa com madeira serrada, e na primeira aldeia já tem energia do Luz para Todos, um programa do governo federal. Vivem de farinha, a base da alimentação é farinha de mandioca, e as mulheres estão quebrando castanha do Pará, caça, pesca. Pode passar. E aí as crianças com as suas vestimentas tradicionais e separadas pelos clãs. Vocês podem ver que há uma certa diferença no enfeite da cabeça, no desenho da pintura corporal. Então,
os Caxararis estão socialmente divididos entre clãs. Pode passar? Esse foi a primeira vez que eu pude estudar a língua fora da aldeia com a assessoria de um linguista. É quando eu tinha cabelo e não tinha barriga, mas isso foi em 89, então já 22 anos. Pode passar. Então na aldeia a gente ensina a ler e escrever. Pode passar. E estes dois irmãos são os únicos que realmente leem e escrevem na língua materna. O foco hoje da população indígena em geral é o português. A política do governo é para a escola indígena, ainda que tenha um nome de diferenciada, na verdade, ela impõe o português. Porque as pessoas que estão planejando e as pessoas que estão executando geralmente não são indígenas, ou geralmente não fazem parte da comunidade, e o único recurso que eles têm é a língua nacional, o português. Aí o Dionísio é o professor, um dos professores, né, da SEDUC, que é o Estado que é responsável pela educação indígena, que recebe os recursos. Ele foi contratado no final do ano passado, exclusivamente para a língua materna, para Caxarari, né? Até hoje ele ainda está pelejando para conseguir um espaço na grade escolar, no currículo escolar. Eles deram para ele só 3 horas na sexta-feira, dividido entre várias turmas, então ele não consegue imprimir uma sequência, e a maior parte dos alunos deles são falantes passivos. Eles escutam a língua, mas respondem em português. Eles entendem a língua, mas eles não estão interessados em falar o português. Pode passar. E o Antônio, ele é nosso ajudante na tradução da Palavra de Deus. Ele já esteve aqui na igreja algumas vezes. Ele agora está fazendo o estudo bíblico, a escola bíblica na Chapada, lá na AMI, que tem um programa especialmente desenvolvido para indígenas. Eles têm indígenas de todas as etnias, eles estão recebendo lá. O Antônio está no segundo semestre. O Antônio realmente é uma bênção para nós, porque por muitos anos não vimos nenhum fruto do trabalho, e o Antônio era um desses largados, né? Um desses pecadores bêbados, né? E a gente luta para entender, né? E um certo dia ele entendeu que ia morrer, que precisava de Cristo, e perseguiu Cristo até que alcançou. E já tem uns 3 anos isso, e ele está firme, tem muito desejo de servir o Senhor, tem um testemunho muito lindo. Agora, no mês de fevereiro, quando ele estava em dúvida ainda se ele ia ou não ia para o Instituto Bíblico para melhorar o seu conhecimento bíblico, ele estava na Castanha, e na Castanha você vai dentro do mato, né, por dias às vezes, né, colhendo ouriço e achando onde estão os pés, e juntando, fazendo os montes, quebrando a castanha, tudo isso, né? E reconhecendo um pique lá, num certo dia com o irmão dele, eles saíram na boca do Igarapé, na boca de um rio, e eles estavam tentando reabrir aquele pique, né? E para ver melhor, eles subiram num tronco que estava caído aí no chão, né? E o irmão dele pulou assim mais longe do tronco, e ele só desceu. Quando ele desceu, ele sentiu uma espetadinha assim na perna, né? E não deu muita confiança para aquilo, né? Daqui a pouco ele sentiu outra vez espetadinha, ele pensou, mas que espinho é esse aqui que eu não estou vendo? Quando ele saiu, tinha uma jararaca assim, tchau, tchau, dando bote assim na perna dele, né? Ele correu, gritou, avisou o irmão, eles dois armados, né? Porque é o costume, né? Nessas viagens que eles fazem, nesses trabalhos, sempre levam arma, que às vezes tem uma caça e tal, pode matar. E a cobra saiu atrás dele,
e levantou a cabeça. Quando ela levantou a cabeça, ele atirou. O irmão, preocupado, veio e perguntou se ele tinha sido mordido, e ele falou que sim, ele sentiu, né? Aí o irmão pediu para ver. Então me mostra. Ele levantou a calça e tinha lá os dois buracos das presas, e o sangue já estava correndo das feridas, né? O irmão começou a chorar, porque eles estavam longe de qualquer recurso, né? Pensando que ele ia morrer. E o Antônio falou: meu irmão, a gente não tem mais nada que fazer aqui nesse lugar, né? E eu sei que Deus tem um plano na minha vida. Esse animal, Deus repreendeu ele lá no Gênesis, e eu vou repreender ele também, não vai me fazer mal nenhum. E Paulo, ele lembrou, e Paulo lá no livro de Atos, também uma cobra ficou pendurada no dedo dele, ele sacudiu a cobra no fogo e ela não fez nada. Vamos orar. O irmão é daqueles assim que ainda não era bem decidido, né? É o Dionísio, o professor aquele, que vocês viram aí. Eles oraram e vamos embora para o acampamento, né? E o irmão na frente ia perguntando: e aí, está sentindo alguma coisa? Ela: não, estou sentindo nada não, fica tranquilo. Aí andaram mais um pouco. Sei que depois de 1 hora e pouco eles estavam lá no acampamento, não aconteceu nada com o Antônio. E o irmão, nesse dia, resolveu que ele tinha que se batizar e fazer uma decisão com Cristo na vida dele. E o Antônio confirmou então que Deus queria realmente que ele fosse para o seminário. Então a gente vê muitas vezes o que Deus está fazendo, né? Assim, nessa forma. Mas muitas outras vezes a gente não vê nada do que Deus está fazendo. Isso não significa que Deus está parado, que Deus está de braço cruzado. Não, Deus está sempre agindo na vida das pessoas. Muitas vezes eu pensei que o Antônio não tinha jeito para ele, assim, de jeito nenhum. Cara, tudo que ele ganhava, tudo que ele fazia, um homem trabalhador, mas tudo que ele pegava era tudo no álcool. Chegava assim, todo esfarrapado, depois de dias e dias de bebedeira. De maneira que quando ele se converteu, era um testemunho vivo para todas as pessoas na aldeia. Todo mundo duvidava que aquilo era verdadeiro. E o tempo passou e ele permaneceu firme na sua convicção de que Cristo o tinha salvo, e procurando entender mais e mais como servir a esse Deus, como de uma certa forma retribuir esse favor que ele ganhou, essa graça que ele alcançou na vida dele, ser salvo, tendo perspectiva só de morte na vida dele. Pode passar. Então aí a gente trabalhando aqui na CIL, Associação Linguística Internacional de Linguística, né? Na verdade é uma confusão de nomes, né? Porque CIL vem de Summer Institute of Linguistics, que quer dizer Instituto Linguístico de Verão. Esse nome hoje já não existe mais, não tem mais. O CIL já é um logo, né? Uma marca, né? CIL International. Aqui no Brasil, a entidade legal chama-se Associação Internacional de Linguística, CIL Brasil. Antigamente se chamava Sociedade Internacional de Linguística, mas por motivos legais teve que tirar a sociedade, virou associação, e nós somos membros, eu e o Judy somos membros da CIL Brasil, da entidade brasileira. A visão de trabalho da CIL, a missão é tradução da Bíblia, levar a Bíblia a aos povos, né? Disponibilizar a palavra de Deus em toda língua, para que todo povo possa entender a palavra de Deus, né? Romanos diz, né, como crerão naquele que não entendem, né? Como ouvirão se ninguém pregue, como pregarão se ninguém for enviado. Então é mais ou menos uma tarefa da igreja. E tem uma outra organização que é a Wycliffe Bible Translators, que era a organização original. Existem as duas organizações por questão de estratégia. A CIL representa esses interesses em países onde há mais restrição à entrada do Evangelho, e a Wycliffe em países que o Evangelho não tem problema de entrada, né? A CIL no Brasil
chegou em 1956 a convite do... agora fugiu o nome. O grande antropólogo aí, Darcy Ribeiro. A convite do Darcy Ribeiro, e se instalou lá no Rio de Janeiro, convite do Museu Nacional, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? Daí abriu centros em Brasília, Belém, Manaus, Porto Velho, Cuiabá. Hoje só tem Porto Velho e a sede agora em Anápolis, do Nasildo. Pode passar. Isso foi a semana passada. Esse grupo estava aqui na igreja 2 domingos atrás. Nós conseguimos finalizar a verificação do Evangelho de Lucas. Pode passar. Aí está. Lucas em Caxarari, irmãos. Então, é lindo, né? Dá para ler? Entendes o que lês? Perguntou o eunuco, o Filipe para o eunuco, né? Pode passar. Aí, junto com isso, montamos algumas cartilhas. O Dionísio tinha que voltar para a aldeia e a Judite sempre ajuda nessa parte. Pode passar. A Judite é enfermeira formada e ela sempre lá na aldeia atuou como enfermeira nessa parte. Pode passar. Então sempre tinha alguma coisa para consertar. Pode passar. Ela também ensinava histórias bíblicas para as crianças, né? As crianças sempre são muito mais abertas, né, para receber mensagens e histórias, né? Pode passar. E aí uma sessão de aprendizagem de língua. Então ela vai, grava, depois escuta a gravação, depois transcreve, depois analisa o que foi transcrito, e assim é o processo de tradução. Pode passar. Aí é uma igreja lá perto da comunidade, lá perto da missão, e a Judite tem toda sexta-feira uma aula bíblica, assim, um clubinho, né, bíblico para as crianças daquela comunidade, né? É um trabalho que ela tem feito com muita regularidade. Pode passar. O programa de Natal lá na igreja. Pode passar. Davi, sempre palhaço. Pode passar. E o Vitorino. O Vitorino foi o primeiro Caxarari convertido, né? E ele perdeu a esposa quando ela tinha ainda um bebezinho no braço, mais 4 filhas adolescentes, crianças e adolescentes, né? E o Vitorino começou a perseguir a ideia de conhecer melhor a Cristo a partir desse evento na vida dele. Pode passar. Ele tradicionalmente herda os direitos de xamã, né? O pai dele era um pajé, fazia pagelança, aquela cura lá, ministrava aquele tipo de medicina tradicional lá. E o Vitorino, ele herdou isso, né? O pai dele apontou ele antes de morrer. E hoje o Vitorino, ele é respeitado na comunidade porque ele ora pelos doentes. Então ele combinou o status de pajé com a eficiência da oração de Cristo, né? E Deus tem usado ele para estabelecer a igreja dessa forma. Pode passar. Esses são a família, né? Vamos dizer, é a cabeça da igreja Caxarari. O Antônio, o Vitorino, a irmã Marizina e o esposo dela, o Joab. Pode passar. Marizina participou na Jocum de um encontro da Associação de Mulheres Evangélicas Indígenas, a AMEI, uma associação que foi fundada para propalar os direitos das mulheres indígenas, né? E ela ficou muito, muito impressionada, né, com esse tempo de comunhão ali. Pode passar. Aí com a filha dela, que é professora também, e a Judite. Pode passar. Aí nosso caminho para a aldeia quando está seco. Pode passar. Aí é nosso caminho para a aldeia também, quando está entupido. Pode passar. Aí já tirei o mato, aí dá para passar, né? Vai, pode passar. Parece uma ponte, né? É uma ponte, pode passar. Pode passar. Parece uma ponte, é uma ponte. Pode passar. Quando o Davi era pequenininho, olha como a gente ia para a aldeia, né? Então a gente vai ia até uma certa altura de carro e daí
atravessava o rio e mais alguns quilômetros a pé, né? Tudo nas costas, vai, pode passar. Aí já com o Felipe, né? As crianças lá sempre na frente da nossa casa. A Judite tem esse ministério com criança e as crianças são atraídas para ela, né? Pode passar. O Davi no caminho com os outros, pode passar. O Felipe numa palha de coqueiro, né? Pode passar. Tá bom. Agora eu vou mostrar então um vídeo da dedicação do Novo Testamento na DUB, um colega nosso que congregou algumas vezes nesta igreja, o Rodolfo e a Beatriz, e eles conseguiram concluir o Novo Testamento. Eu quero que vocês entendam o propósito de tradução. This region is about as unreachable as any place in the world. There's still areas that we fly over that have never been contacted by people. And really, there's no roads, no highways. Down in the jungle, it's a harsh reality where if you're off of a trail, even an indigenous person won't survive. And when I'm flying over the jungle and I look down and I realize there might be somebody down there that has never heard the word of God in their language, it's one of the things that keeps me excited or animated about the work that's going on in this region. Pam tisha paneg na deb kashulis pam tisha naom pa pauyo sira hera udhado kashulis nem na deb tik tayawen ai bekaya bung ekes kaya do poi takib na deb ramo bok is dap mahapa. Cuando llegamos acá hace 16 años nos encontramos con un pueblo que inclusive en sus historias siempre hablaban de que la gente de afuera, la gente no nadab, siempre era más y ellos eran menos. Ada pa ababu badu do amo buk em kawayan wi na ay kawayan Había muchos chismes el uno sobre el otro y eso creaba muchos problemas. I think jealousy is also used to be a big problem, and for us it was hard because sometimes we wanted to help somebody or give something to somebody, and then everybody else was jealous. El año 2000 aconteció cuando esta señora Socorro, que era una chica de 13 años en la época, estaba enferma de cáncer y un día nos dijeron que oremos por Socorro porque posiblemente no va a vivir. Entonces le dijimos a la gente que comience a orar, inclusive gente que todavía no eran cristianos, que no eran creyentes todavía. Uno de los ancianos que lo llamábamos de abuelo, yo le dije: abuelo, hoy tenés que orar a Dios, al que vive en las alturas, como le dicen a Dios, porque Socorro va a ser operada y los médicos dicen que no tiene mucha esperanza. Se me dice: nieto, ya oré. Ati médico ha hogdo ing tuti doutora manita no hi kana tak pe trabajo que awen pa hi kana ke pe do me tawed manita taba do me tawed tak ha ti quatro taba awen pa bak
kata lepas tu dah hidup saya tabak sabai tapa eta tu Felipe poeta do quatro já tá aí kama obi de cada año porque dan Esa época fue el tiempo en que nació la iglesia, el mismo tiempo que comenzaron a leer las escrituras que habíamos traducido, los primeros libros, y se ve que todo el pueblo quería seguir a ese Señor, a ese Dios que vive en las alturas. Hoy en día hay mucha gente que ha cambiado, que realmente tiene un deseo de vivir una vida cristiana sincera. Firmemente creo en el poder transformador de la palabra de Dios. La palabra de Dios transforma a la gente. Como los transforma a nosotros, los transforma a los nativos. Làm sự kena bad akhir terbawa kena apa? Jesus. Essa cerimônia da dedicação do Novo Testamento foi tudo feito pelos índios no sistema tradicional, do jeito que eles fazem. Mostrando a Bíblia, trouxeram a Bíblia em paneiros, tecidos, colocaram no meio, como eles fazem tradicionalmente para receber uma outra aldeia visitando eles com as ofertas, né? Aí estão as Bíblias dentro do panáculo. O culto na igreja é todo assim, viu? Mas hadau da take brahi te anang na de bra mo bok du pana am hapa tin mas ya tanaw na do rahib na ame ui ni te na de brahi ke na po pa ka do ke hib na po pa ka do awet hib na sa ha po ui ka sa yong mas sa ya ka ta sa si sip no na ba chig ha pa sa ke me ra to na ka ha to do hadau de ka anang te hadau ha to na ka chem ka do kalian bada hom po pakai do ke patu kandahi kalian aja be hadut ne syahon we awakan haba haye do kalian ano me beng do kalian ahi kaye benai Jesus ano do tak ke pa aja be na chem hadu nda hadut kalian aja be ne do kalian benai makui betapani kalian tatin yam tatapani hết đôi với tim hết tự đôi yam nên ta tì đôi với awit ba ta si hết đôi thì bà hơi hết đôi người quen chạy bé hứ cái bộ cái đồ bà nước cái giá đồ hụt nà hấp bớt đồ hụt nà cái giá đồ hụt cái bà nước Jesus bà nước hụt nà ta quen chạy bé hứ ta cứ quen chạy bé tim Jesus cái hết đôi ingin này ta tiêu nà ingin này ta hụt hết đôi đôi ingin này hà nó hết đi bật đi đôi bộ cái đồ bà yam này hụt nà ý với inutek. Probably for me, the biggest impact that I have seen coming back this time has been the joy that I see when they praise God. They have just really begun to understand what it is to praise God, and you just see it in their faces and the way they dance and sing, and that's been just such a beautiful experience to see that. For me, it's always the biggest joy to see them reading God's Word. If you don't have readers, then who is going to read the New Testament? And I also think that literacy and translation, they do go hand in hand in this ministry. And to hear them read, and when they read with understanding, you know they are good readers because they understand what they are reading.
le estaba diciendo a uno de los Nadab, estábamos comentando sobre la promesa que hay en Apocalipsis, que una vez gente de todo pueblo, de toda raza, de toda lengua estarán ante el trono de Dios, del Cordero, alabando a Dios. Y yo le dije a Andrade, yo quiero estar junto con los Nadab cuando cantemos a Dios. A palavra de Deus transforma, irmãos. Você crê nisso? Quer transformar um povo? É com a palavra de Deus. Quer transformar uma vida? Com a palavra de Deus. Quer transformar a sua vida? Com a palavra de Deus. Se na minha vida cessou transformação, eu cortei esse elo que eu tinha com a palavra. Porque não é para parar. É fonte de vida eterna jorrando do seu interior. Então, a diferença, por exemplo, dos Nadab para os Cacharari os Nadab estão no rio Neyushi, fica lá, perto quase da Venezuela, e são muito isolados ainda, estão numa situação de acesso ainda muito difícil, então eles ainda mantêm. Mesmo assim, consumiu 4 equipes da CIL. Começou esse trabalho em 42, eu acho. Não, desculpe. 62. Então, Rodolfo e a Beatriz foram os que conseguiram alcançar esse marco, mas na verdade Deus já tinha um plano e já estava trabalhando para esse povo ser alcançado já há bastante tempo, e foi alcançado. A Socorro, que vocês viram, que tinha câncer, participou aqui do curso do Bernardo 2, 3 vezes, né? Veio fazer tratamento aqui, estava totalmente desencanada da vida, não era nem de poder engravidar. Ela não só foi completamente curada do câncer, como para perplexia dos médicos, engravidou já de 4 filhos, né? Então, Deus faz isso, irmãos. Agora, para os Cacharari, há pouco interesse na língua. Como vocês viram ali, a Beatriz, ela trabalha na parte de alfabetização, cartilha, implementando o uso da língua, né, na verdade, porque não tem por que a gente traduzir a Bíblia se não tem leitor. Então, para que se traduza, é preciso que tenha leitores. Então, a alfabetização vai junto. Hoje em dia tem muitos recursos aí na faixa da oralidade, mas a oralidade não é tão fidedigna. Pode ser um instrumento para se alcançar um certo nível de transmissão da mensagem, mas ele não é o final, não se estabelece sozinho, né? Então, há um grande desafio ainda. Quantas línguas tem no mundo? Quem sabe? Não vale olhar no Google. E no Brasil? Quantas línguas tem no Brasil? Pode chutar. 500? Mais ou menos? Mais? Menos? É menos. No Brasil são, pelo Ethnologue, que é o catálogo que a CIL tem feito há mais de 50 anos, né? São 178.
algumas ressurgindo e algumas desaparecendo. Então, isso é como pesquisa de intenção de voto, né? 4 pontos a mais, 4 pontos a menos. 170 e poucas línguas. Tem um outro... No mundo são 6.909 línguas até hoje que se sabe. Dessas 6.000, 2.000 tem nada do Evangelho, nada, absolutamente nada. Representa um universo de 350 milhões de pessoas, porque são as línguas minoritárias, né? A Bíblia já foi traduzida para as línguas maiores, as línguas que são de universo bem conhecido já, né? E de universo de tradição literária, né? Mas o grande desafio ainda é levar a Bíblia para essas 2.000 línguas, né? Que não tem nada do Evangelho. Pode passar. Então, aqui é o site da CIL Brasil, em português. Se você quiser visitar, tem vários tópicos, tem informações quanto a isso, tem muita coisa interessante que o servo de Deus deve estar a par. Pode passar. Aí o site da CIL Internacional, e também tem muita coisa, tem software, tem tradução, tem artigos sobre línguas e sobre educação, sobre computação, porque a tradução da Bíblia ela envolve muita coisa, né? Vocês viram ali o piloto, né? Tem um centro de treinamento lá na Carolina do Norte, o JARS, que é é o braço técnico, né? da parte de tradução. Pode passar. Aí a página do Ethnologue, que está dentro da página da CIL, isso é o maior catálogo de línguas do mundo, o mais aceito no meio acadêmico e pelos entendidos, pela sua eficácia e transparência. E aqui o site da Wycliffe, mas a Wycliffe é Aliança Global, tem em português. Então, se você... Eu queria mostrar aqui, mas não conseguimos aqui viabilizar o acesso aqui, mas eu ia mostrar para vocês. Você clica ali na parte das Américas, vai te dar todos os povos das Américas, né? Todos os países e todos os povos. Se você clicar num país, aí ali vai ter informação daquele povo. Aquele povo em questão vai dizer se ele tem escritura, se ele tem parte da escritura, se ele não tem nenhuma escritura, se ainda há falantes nativos, se é uma língua viva. Então, tem bastante informação ali também. Pode passar. E aí o site da Wycliffe International, né, que é wycliffe.org. Então, vocês viram o primeiro, wycliffe.net, que é aquele que você pode interagir, tem pedidos de oração, tem informações atualizadas. E aqui o site da Organização de Tradutores da Bíblia Wycliffe, que é a organização mãe. Aí o mapa do Brasil com as línguas brasileiras. Você pode ver ali no cantinho, Rondônia, né? Rondônia tem a maior diversidade linguística do mundo. Do mundo. Porque você tem muitas línguas, por exemplo, Papua Nova Guiné, 900, 800 línguas. Mas geralmente aquelas línguas são todas relacionadas. Estão classificadas dentro de um mesmo grupo, né? Mas aqui, na nossa Rondônia, nós temos Tupi, nós temos Pano, nós temos G, e temos essa diversidade. Não sei como que misturou. Talvez os índios bateram na água do Madeira, alguma coisa, e não foi para frente ou foi para trás. Deus sabe a explicação para isso. Pode passar. Então, para quem crê que no Brasil se fala Tupi-Guarani, quando fala assim, qual é a língua dos índios? Tupi-Guarani. Tupi-Guarani, na verdade, é uma família. O tronco maior é o Tupi. Tupi-Guarani é uma família. Dentro
da família tem todas aquelas línguas lá, tá vendo? É o quadro mais cinza. E em cima, os dialetos. Então, na verdade, vocês terem uma ideia de que Guarani é só uma língua dentro da família Tupi-Guarani, dentro do tronco Tupi. Guarani mesmo se divide em 3 dialetos, né? Que é Umbiá, Kaiowá e Nhandeva. Então, vocês terem uma ideia de que a coisa é bem mais complexa. A Babel nossa aqui é bem mais real, viu? Pode passar. O outro tronco grande no Brasil, Macro G, e você vê as divisões, né? Bororo, Guaró, Carajá, Machacali, Ofagé, Ikbatsa. Esse é o tronco, as famílias, as línguas e os dialetos. Pode passar. Aqui as outras que estão classificadas são em famílias que não pertencem a um tronco. Aí você vê logo a primeira aqui, Aicaná, que é de Vilhena, né? Conhecido também como tubarão. Pode passar. E a família Pano, onde estão os Caxarari. Vocês estão vendo lá toda a família Caxarari, que inclui Catuquina, Caxinauá, Marubo, Poianaua, por aí vai. Pode passar. Aí a página da Associação Presbiteriana de Missões Transculturais. Então, já existe uma estrutura, seria de admirar se não existisse numa igreja já centenária, né? Sesc centenária, né? 150 anos, né? Sesc centenária, se não existisse. Então, existe toda uma estrutura, existem missionários da Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. Antigamente se chamava Junta de Missão Estrangeira da Igreja Presbiteriana do Brasil. Mas aí descobriram que tinha índio no Brasil, aí não podia ser só estrangeira, então ficou transcultural, né? Pode passar. E aí a Junta de Missões Nacionais da Igreja Presbiteriana, né? Tem uma revistinha, tem um site, inclusive nós estamos na semana ou no mês de missões da igreja, então está sendo feita uma campanha de oferta. Tem também, parece que R$1 por missionário, né? Uma coisa, R$1 missionário, né? Pois eu vou falar para vocês: quem pouco planta, pouco semeia, pouco colhe. Planta mais de que R$1, irmão. Deus tem te abençoado muito mais do que isso. Pode passar. Por causa desse jovem aí, ó, esse cara aí, ó, em 1859, é que hoje vocês estão todos sentados aqui, congregando como Igreja Presbiteriana do Brasil. 26 anos ele tinha, saiu dos Estados Unidos e não pegou uma asadura, não. Deve ter vindo chacoalhando aí no navio aí por meses, né? Tinha 26 anos, morreu com 34. Foram 8 anos de ministério. Se dispôs a responder um chamado de Deus na vida dele. Ashbel Green Simonton. Naquele dia Jesus vai falar: entra, servo fiel, para o meu gozo. O que ele vai falar para você? Vamos se envolver? Vamos levantar os olhos? Vamos olhar o mundo, a necessidade toda, a visão que Deus está tendo, não é só da minha vida, não é só desse templo, igreja Gileade, dessa comunidade, não é só de Nova Porto Velho, cidade de Porto Velho, município de Porto Velho, Rondônia, Amazônia, região norte, Brasil, América, América do Sul, Américas. Não, Deus está vendo o mundo todo, irmãos. Todas as pessoas, os 7 bilhões de habitantes desse planeta. E Ele quer levar a todos essa palavra de salvação, que Ele já deu o Filho dEle para morrer pelos nossos pecados. Eu usufruo disso. E eu peço a Deus que não deixe apagar em mim esse desejo de servir. Com o que eu tiver. Às vezes você pensa: mas eu
tenho jeito com língua, negócio de língua é complicado para mim. Mas Deus não vai pedir de você aquilo que você não pode dar. Deus só vai pedir de você aquilo que você pode dar. Ah, mas esse negócio de ir para outro lugar é muito complicado, eu tenho minha vida aqui. Amém. Missão, se a gente olhar Atos 1:8, recebereis poder, a descer sobre vós o Espírito Santo, sereis testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Isso é simultâneo, isso não depende de você, não. Isso depende do Espírito Santo. Mas você tem que ter a visão, você tem que estar ligado. O que está acontecendo em todo canto? Qual é a necessidade? Se você é discípulo, você tem esse compromisso. Jesus falou, né? Aquele que quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Então, se somos discípulos de Cristo, nós já temos feito esse tipo de compromisso. Então, precisamos nos apresentar diante dele. Primeira coisa que ninguém pode se esquivar, a oração. Qualquer cristão pode orar. E se você orar, creia, Deus vai responder. Romanos 10:14 diz: como crerão naquele que não entendem, né? Naquele que nunca ouviram. Como ouvirão se ninguém pregou? E como pregarão se não forem enviados? Então, tem que sustentar a obra de Deus. Tem que enviar o missionário. Tem que enviar 4 equipes para os Nadab por quase 50 anos, para eles terem um Novo Testamento. Estima-se que o valor de cada Novo Testamento, se você colocar tudo em tudo, $1 milhão por cada um. Mole para Deus. Mole. Facinho. Agora, para o homem pode ser complicado. Ah, Senhor, estou com esse compromisso, tem aquelas contas, tem um crediário, tem que pagar isso, tem que pagar aquilo. E vai se envolvendo aí no seu mundinho e esquece o resto. Mas você está investindo em palha. Na matemática de Deus, o que você investe no reino é aquilo que você investe em missões. Pode ser missão aqui na sua Judéia, aqui. Pode ser aqui na sua Jerusalém, aliás, na sua Judéia, na região maior. Pode ser na sua Samaria, um pouco mais fora, tal. Mas a grande comissão fala: ide por todo mundo pregar o evangelho, né? Essa tradução é um pouco aquém do significado original, porque lá é quase como um gerúndio, indo. Uma vez que você for, onde você for, você é luz, você é um discípulo de Jesus. Você tem que brilhar lá também. Aonde você for, você testemunha. Por onde Deus te levar, você é testemunha. Não tem como fugir. Divulgue aí as necessidades. Irmãos, eu fico sempre pensando, quando a gente tem uma atividade dessa, eu fico pensando o que isso tem a ver comigo e o que isso tem a ver contigo. Nós estamos acostumados numa nova geração sair de casa para ver o que Deus tem para nos dar no domingo à noite, aquela palavra que Deus fala com a gente e diz que vai ser tudo muito legal e que agora vai ser muito bom e que essa semana vai ser uma semana de vitória, que vai ser uma bênção. E tem dia que Deus chama a gente para falar: eu quero saber agora o que você vai dar para mim. O que eu tenho para dar para você, não tenho dúvida, já dei a partir da cruz, e agora eu pergunto o que você vai dar para mim. Missionários vieram aqui um dia e falaram para nós, e há muita gente por aí precisando de Jesus, e a nossa igreja já ajuda, mas nós estamos muito longe do mínimo, e o nosso desafio agora é a questão do conselho missionário. O Nazildo está aí precisando de gente para poder se juntar com ele e falar: eu quero
ressuscitar, né? Já teve um ministério de missões muito bom aqui, e a gente precisa reorganizar o ministério para poder trazer para nós esse tipo de desafio, trazer para nós dados, e a gente poder entender o desafio que temos pela frente. Deus ama você, Deus cuida de você, Deus abençoa você, mas Ele quer abençoar outros, amar outros, cuidar de outros, e muitas vezes passa por você. Então, que Deus te abençoe, que você tenha uma semana de paz, que você tenha o coração disponível, e você possa ficar entendendo assim, o que Deus moveu para chegar até mim. Quantas pessoas que Deus moveu para chegar até mim, né? Quantas coisas são feitas para poder eu ser alcançado pelo Evangelho? Quantas coisas Deus faz para alcançar o teu coração? Quantas vidas Ele moveu para alcançar o teu coração? E às vezes Ele quer mover você para alcançar o coração de outro, de várias formas.